Soutor, penso que conheceu o Dr. Francisco Sá Carneiro ainda quando este militava na ala liberal, num período muito importante, que foi o da última revisão da Constituição, de 1933 em 1971. É verdade, ele era um membro proeminente da ala liberal e eu, que na altura era um jovem assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, que aliás regia Direito Constitucional, tive a oportunidade de dar alguns conselhos técnicos e também de sugerir algumas inovações, e, juntamente com o Jorge Miranda, e nessa altura conheci-o. Ele já era publicamente uma pessoa com nome, mas a mim impressionou-me na altura em que entrei em contacto com ele, pela primeira vez, as suas convicções, a coragem, porque na altura era preciso alguma coragem para tomar as atitudes e emitir as opiniões que ele emitia, que ele defendia, e o seu sentimento democrático, um sentimento democrático profundamente radicado. E, naturalmente, nessa altura, como disse, era raro que isso se verificasse entre os jovens, a não ser aqueles que estavam muito ligados à ação política e, eventualmente, eram marxistas. Ele não era marxista, nem estava ligado ao Partido Comunista e, portanto, apresentava-se como um líder potencial. Ainda não se podia adivinhar que ele ia ter o papel tão importante que teve depois de 25 de Abril, mas, em todo caso, impressionava pela sua personalidade, pela sua firmeza e pelo seu arrojo. Soutor, o seu regresso de Dr. Francisco Sá Carneiro em 1975 para participar e votar nas eleições da Constituinte foi um marco para o Partido Social Democrata. Bem, foi sobretudo para ele, porque isso significou que ele estava disposto a reatar a sua ação política. Houve ali um momento de hesitação em Londres. Nós, minha mulher e eu, fomos buscá-lo a Londres, literalmente. Ele ficou em nossa casa e, nessa altura, ele já estava decidido a voltar, acho eu. E, portanto, a sua vinda, nesse momento, foi muito significativa dessa nova perspectiva que ele passou a ter sobre o processo político. Depois, a seguir, melhor, foi para a Espanha, para o sul de Espanha, e é aí que ele dá a célebre entrevista em relação ao Grupo dos Nove, em relação ao documento dos Nove, e prepara o seu regresso e a tentativa, na altura não era seguro, de retomar a liderança do partido. Soutor, o que é que foi mais marcante nessa entrevista que referiu relativamente ao Grupo dos Nove? Eu acho que o que foi mais significativo foi, digamos, a sua posição claramente anti qualquer ideia do poder político ser desempenhado pelos militares, ou os militares se apropriarem do poder político. E daí, porventura, ele foi um pouco injusto para o Grupo dos Nove, visto que fez críticas que se vieram a verificar, em alguns aspectos, não serem procedentes, digamos assim, mas simultaneamente revelou uma grande intuição quando apontou o risco que corríamos de não termos o Partido Comunista, mas termos um conjunto de militares no poder durante muito tempo. Esse foi, digamos, um aspecto muito importante. Houve algumas dificuldades, porque o Grupo dos Nove significou um avanço significativo na democracia, no sentido de evitar que o Partido Comunista monopolizasse o poder, tomasse conta do poder, mas, por outro lado, ele, digamos, de uma maneira premonitória, avançou ideias que significavam justamente que o poder político devia pertencer ao povo e não ser, digamos, dominado o exercício do poder por militares que pensassem ter um papel previdencial. Por outro lado, logo a seguir, ou pouco tempo depois, quando ele regressou, ele teve de demonstrar, digamos, a sua capacidade argumentativa e os seus projetos e a sua visão e a sua coragem no célebre Conselho de Via Norte, do Conselho Nacional da Via Norte, onde durante praticamente uma tarde e uma noite esteve a expor os seus pontos de vista e a convencer, digamos, a audiência, os conselheiros, da razão que lhe assistia e que se justificava o seu regresso. Relativamente ao Dr. Francisco Sá Carneiro, à sua personalidade, ao homem, ao político, o que é que considera que será o traço mais marcante do Dr. Francisco Sá Carneiro para a sociedade presente e, eventualmente, para o futuro? Eu acho que ele era uma pessoa sincera, impetuosa, muito corajosa,
por vezes até tinha um prazer lúdico no risco que corria, mas simultaneamente, quando isso envolvia a responsabilidade do destino de outros, era suficientemente cauteloso e prudente para tomar em consideração aspectos que, se fosse ele sozinho, eventualmente, a assumir as tarefas e a correr os riscos, não se preocuparia com isso. E na sociedade de hoje, o que contrasta com o Francisco Sá Carneiro é justamente a capacidade de assumir as responsabilidades, de ter propostas inovadoras e de correr riscos.